Começamos agora mais um Momento Recebeu. Nos últimos anos, muito se ouve falar sobre os direitos dos casais que vivem em união estável. Mas e quando essa união termina? Como proceder para garantir esses direitos? Este é o assunto do programa de hoje. E para falar sobre ele, recebemos a advogada e professora do Pitágoras, Luciana Leão. Bom dia, Luciana. Bom dia, é um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso recebê-la. Luciana, muitas pessoas falam de união estável, tá na moda, mas o que é exatamente a união estável? Olha, a união estável é a união entre duas pessoas que, com o objetivo de constituir família, formam aquele relacionamento estável, duradouro, contínuo, público, e aí elas têm a proteção e a tutela da mesma forma com as suas distinções do casamento. Tudo isso, assim, quando a gente fala, Luciana, é muito bonito, é prático, né? Mas quando essa união termina, o que a pessoa precisa fazer para comprovar que ela viveu essa união? Olha, a união estável é uma união informal, né? Então, para isso, ela precisa de um conjunto probatório. Não é da mesma forma que o casamento, que basta ali uma certidão de casamento, né? Então, eu preciso de juntar um conjunto probatório para que se prove essa união estável. Todas as provas admitidas no processo civil, prova testemunhal, prova documental, fotos, conta corrente, convite de casamento que recebe no mesmo nome, dependência de clube, dependência de plano de saúde, enfim, uma série de provas que comprovem que você vive realmente em união estável. Luciana, e quem vive em união estável, quais são os direitos desses casais? Olha, eles têm os direitos muito parecidos do que quem vive aí num casamento, né? O regime de bens é o regime legal, que é a comunhão parcial de bens. Na hora de uma dissolução, vai ser feita a meação, da mesma maneira que é feita num casamento. E todas as outras discussões, né? Se houver filhos em comum, quem vai ter a guarda, quem não vai ter, direito de visita, se houver necessidade de prestar alimentos, pensão alimentícia. Então, os direitos ali em vida, eles são muito parecidos de uma dissolução de um casamento. E no caso da morte de um dos companheiros, quais são as dificuldades que essa parte ou esse companheiro que ficou vai ter para comprovar essa união? Olha, a dificuldade principal está porque é uma relação de fato, né? Quando a gente fala de uma dissolução por morte no casamento, basta que se junte ali a certidão de casamento e a certidão de óbito e ali automaticamente ele estará habilitado no inventário. Quando a gente fala de uma união estável, ele vai necessitar, se houver filhos menores ou se os filhos maiores discordarem dessa união estável, necessariamente ele vai ter que entrar com uma ação de reconhecimento de união estável para depois poder se habilitar no inventário. Mas as provas são as mesmas do que ele juntaria em vida, né? Aquele conjunto probatório. A existência de filhos comuns e coabitação, ela facilita, mas ela não é necessária, mas ela facilita na hora de uma comprovação. A escritura, ela é necessária, lavrada em cartório, para essa comprovação? Não, não é necessário, até porque a relação ela é pautada em fatos, né? Não é necessário, mas é possível. Caso a pessoa queira um resguardo um pouco maior, é possível ela fazer tanto por um instrumento público ou particular, mas ela não é necessária. Eu consigo provar com outros meios de prova. Essa escritura seria mais um meio de prova? Né? Mais um meio de prova. Um meio é uma prova forte, mas é mais um meio de prova. Luciana, e nesse caso da morte de um dos companheiros, quais são os direitos dos filhos daquele casal? Não, aos filhos serão resguardados os mesmos direitos, porque essa relação de paterno-filial, ela não é pautada na relação do casamento ou na relação oriunda de uma união estável, né? Desde a Constituição de 88, os filhos são iguais, independente da sua origem. Então, aos filhos fica intacto, seus direitos são totalmente resguardados e garantidos. E existe uma média de tempo nessa comprovação da união estável, comprovação judicial? Não. Antigamente existia um tempo, né? Muito antigamente 5 anos, depois reduziram para o prazo de 3 anos, mas hoje em dia não tem esse tempo. Então, ela vai ser pautada justamente naquele conjunto probatório, naquela relação duradoura, estável, mas não existe um tempo exato. Vai ser uma análise das provas e dos fatos mesmo.
Então, para aqueles casais que vivem em união estável e esperam ter os mesmos direitos do casamento, não é bem por aí, né? Não é bem por aí, apesar de que são entidades familiares, ambas tuteladas aí pela Constituição Federal, elas têm as suas distinções. As principais distinções que a gente pode perceber com relação à presunção de paternidade, que no casamento existe e numa união estável não existe, né? Então, o meu companheiro, ele não se presume o pai do meu filho, então existe uma dificuldade aí maior na hora de registro, e também nos efeitos sucessórios. Por quê? Porque na sucessão do cônjuge, ele respeita a ordem de vocação hereditária, ele é um herdeiro necessário. Enquanto que na união estável, é outro artigo que vai tratar da sucessão da união estável e ele não é um herdeiro necessário. Apesar de ter direitos sucessórios, os direitos são distintos. Luciana, e existe aí então uma forma para que essas pessoas consigam se resguardar e ter um mínimo de segurança patrimonial nesses casos? Olha, quem deseja uma maior segurança patrimonial, a dica que a gente dá é que se case, ou que ao menos faça aí um contrato de convivência, para que se resguarde maior os seus direitos, né? Portanto, o ideal, quando se depara com uma situação dessa, ou de uma dissolução de união estável, pelo evento morte, ou porque a relação não deu mais certo, procure um advogado, procure saber os seus direitos, porque tem sim direitos, elas são a união estável é tutelada pelo Estado, mas ela se distingue do casamento. Querendo uma segurança patrimonial maior, se case. Obrigada, viu, Luciana, pelas suas orientações. Obrigada a vocês pelo convite. E nós estamos de portas abertas quando você quiser voltar. Obrigada. No programa de hoje, você conheceu um pouco mais sobre os direitos dos casais que vivem em união estável e sobre as dificuldades da comprovação judicial dessa união na ausência ou na morte de um dos companheiros. E para saber mais sobre esse assunto, acesse o site www.recivil.com.br. Até a próxima semana.